Salve rapaziada, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui com um tema bem mais diferente do que eu costumo trazer, não é tutorial, não vou ensinar nada. Até vou dar algumas dicas pra vocês que editam no After Effects Mobile. Só queria lembrar que o tema do vídeo não é como criar uma máquina virtual. É apenas como é que eu edito na máquina virtual, como é que eu faço algumas coisas na máquina virtual. Eu vou estar falando bem por cima como que cria uma máquina virtual, porque eu não quero deixar ninguém assim. Pra quem caiu de paraquedas e não faz a mínima ideia do que é uma máquina virtual, é basicamente um servidor de um PC, tá ligado? Você tem um PC que é virtualmente, você usa ele. É um PC que realmente existe, só que você usa ele virtualmente, tá ligado? Falando bem resumidamente, uma máquina virtual é basicamente um IP que você utiliza para estar tendo um PC no seu celular ou até no seu próprio PC, tá ligado? É basicamente você tá usando alguma coisa remotamente. Dá pra você fazer isso daí com seu próprio PC, então se você quiser, por exemplo, usar seu PC no seu telefone, você consegue. É um pouco mais difícil, mas se você pesquisar no YouTube, tem tutorial relacionado a isso. É só você pesquisar como transformar. É só você pesquisar no YouTube como que faz para gerar uma RDP do seu PC. Qual que é a vantagem e desvantagem de estar editando em uma máquina virtual? Acho que a maior desvantagem que tem é por causa que você vai precisar da sua internet. Então, se você não tem internet, você não tem basicamente o PC. Para quem tem internet ruim como eu, muito mais difícil você estar utilizando uma máquina virtual, porque a máquina virtual basicamente vai depender da sua internet. Se a sua internet for ruim, a máquina vai ficar muito mais lenta. Outra principal desvantagem de ter máquina virtual é que ela não é gratuita, pelo menos entre aspas, né? Existe muitos sites que você consegue estar criando uma máquina virtual, só que a maioria é por 24 horas, por 7 horas, por uma semana, e é bem limitado porque E a maioria desses sites que dão para criar máquina virtual de graça é basicamente umas máquinas que duram poucas horas ou que são muito ruins mesmos. Ou que não tem o Windows, usa outro sistema operacional, aí dificulta muito quem quer usar o PC ou a máquina virtual para estar editando, para estar fazendo alguma coisa que precisa do Windows. Mas isso não significa que só dá para criar máquina virtual de graça ruim. Eu vou explicar agora pra você até uma história que teve no começo de 2019, que era em relação à máquina virtual da Cameo, né? Era um site que dava pra você criar máquinas virtuais por 7 dias, que era um tempo razoável, não é um tempo ruim. A máquina também não era ruim, era uma máquina que dava pra você estar utilizando o After Effects CS6, que é uma versão mediana, não é ruim, não é boa, dá pra você usar todos os plugins sem nenhum problema. Nessa época era bem poucas pessoas que conhecia, eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a saber, juntamente com outros editores como o Gu, como o Zero, como vários outros editores, não foram só essas pessoas. Antes de nós conhecer, já tinha gente que conhecia, na época das dorgas já tinha pessoa que conhecia isso e utilizava o PC para estar editando. Eu fui conhecer um pouco depois, mas eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a conhecer. Aí agora você me pergunta, mas cadê essa máquina virtual, né? Cadê? Porque ninguém tá usando ela, porque ninguém faz isso, ninguém faz aquilo com ela. Se é uma máquina tão razoavelmente boa. Existe um problema, né? Por causa que quando o pessoal começou a descobrir essa máquina virtual, começaram a divulgar mais, o site caiu, né? O site ficou inviável de você estar utilizando. O servidor ficou muito ruim. Eles limitaram as pessoas do Brasil, então o Brasil foi basicamente bloqueado de estar utilizando a máquina virtual, porque basicamente o site encheu, né? Ficou muita gente utilizando e a empresa que estava fornecendo essas máquinas virtuais de um tempo teste não tinha estrutura para estar dando máquina virtual para todo mundo. Essa máquina virtual ainda existe, né? Dá para você, se você tiver muita sorte, você ainda consegue estar utilizando em outro servidor de outro país, né? Você consegue utilizar uma máquina virtual lá do outro lado do mundo. Eu não recomendo, é simplesmente horrível estar utilizando algo tão ruim. Até para quem tem internet boa, não é algo viável, na minha opinião. Outro problema é que lá naquela máquina não tem internet, então já descarta, porque você não consegue estar utilizando outras coisas. Então você vai basicamente ficar enchendo a memória do celular, baixando o After Effects no seu celular e botando tudo que tem no celular. E sua vida vai ser basicamente isso. Sua galeria cheia, tudo cheio, e você não consegue utilizar o celular direito. Existe também uma máquina virtual que é de graça, só que você precisa de cartão. A maioria são assim, né? Você consegue estar colocando o cartão e você consegue estar utilizando por um tempo. Quando você coloca o cartão, basicamente, você consegue estar utilizando por um tempo determinado, sem pagar nada, e depois você escolhe se vai querer pagar ou não. Existem muitas máquinas virtuais que são assim, muitas empresas fazem isso. Por exemplo, a Google Cloud, a Azure, a AWS, entre outras. Eu acho que essa é a opção mais viável para quem é editor, né? Você consegue arrumando um cartão. Na real, uma coisa que dá para fazer também é você estar usando um cartão cromado. Acho que vocês já entenderam como é que funciona, né? Você usa um cartão cromado e você consegue estar utilizando. Eu não recomendo porque isso daí pode estar muito ruim para você. Eu já fiz isso uma vez e não deu ruim, mas eu não recomendo.
vai por sua conta e risco se você quiser estar utilizando, se bem porque pode dar muito ruim. A opção mais viável que eu vejo para quem quer utilizar a máquina virtual, na minha opinião, minha humilde opinião, é se você tem um cartão ou se você não tem, faz um cartãozinho no Nubank ou então em outro canto. E você consegue um cartão de graça e é só você não comprar nada, tá ligado? Aí você loga na sua conta do Google Cloud, consegue estar criando, usa por o tempo que você quer. E você consegue estar quebrando um galho, tá ligado? Não é a opção perfeita, mas é a menos pior na minha opinião. Aí quando você acaba em um site, você vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro e fica assim, né? Nesse loop, né? Tem vários sites que você pode estar utilizando máquina virtual assim. Só que é bom você pesquisar antes, né? Pra não estar caindo em nenhuma furada. E pra quem não tem cartão, né? Ah, mano, eu não tenho um cartão, como é que eu faço? É o jeito de você conversar com seus pais, falar que você quer fazer, ou então, mano, você deixa pra lá. Na minha opinião, ou quando você tiver 18 anos, você cria o seu cartão, ou então você deixa pra lá, junta um dinheiro e tenta comprar um PC, que na minha opinião é muito mais viável do que você tá pagando por uma máquina virtual. Sobre questão de preço, né? Vamos falar agora de preço sobre máquinas virtuais, quanto é, quanto não é, né? Existem diversos tipos, né? Tem umas máquinas que são do Brasil, outras são dos Estados Unidos, aí vai variar muito o preço. Máquinas do Brasil geralmente são mais caras mesmo. E aí, se você quiser uma máquina virtual com umas configurações que sejam boas para estar rodando no After Effects com Element, vai ser inviável porque vai compensar muito mais você comprar um PC. Porque geralmente as mensalidades elas variam muito, né? Mas se você conseguir um preço muito bom mesmo, uma máquina com 3 de RAM vai custar em média uns R$ 60 por mês. Tô falando aqui especulando, né? Não tô falando de outras configurações, só falando só de RAM, de memória, né? Minha opinião final, compensa ou não tá criando uma máquina virtual para você tá editando, para você tá usando os softwares de edição? Minha opinião, comprar não é uma boa escolha, né? Porque não tem como você comprar, você tem como você alugar, né? Na minha opinião, não é uma das melhores escolhas. A menos pior seria você estar utilizando um período de teste e pronto. Pagando, eu acho que é inviável para você estar fazendo isso. O real intuito da máquina virtual, na verdade, não é nem esse, não é nem pra você editar, né? É pra você estar utilizando algum programa específico remotamente, tá ligado? Por exemplo, você precisa estar saindo, tá viajando, aí você tem que usar um programa específico pra estar fazendo uma coisa ou outra, tá ligado? Aí você vai utilizar uma máquina virtual. Você tá abrindo uma planilha, por exemplo, que só abre no Windows, ou alguma coisa que só rode em um sistema operacional Windows ou Linux, essas coisas, e que não funciona no Android, né? Pra quem não tem notebook, é uma boa opção para estar fazendo certas coisas, mas para edição, eu acho que compensa bem mais você estar juntando seu dinheiro e estar comprando um PC físico. Bom, o vídeo foi esse, eu só quis dar a minha opinião, uma pessoa que já usa a máquina virtual há mais de 2 anos. Somente a minha opinião para vocês ficarem mais, sei lá, né? Que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, e é isso.